então nessa aula. Então, até agora estamos vendo, começamos a ver os músculos, certo? Tínhamos começado vendo os que são os músculos. O que são os músculos, né? Sim, né? Reto anterior, vimos até o oblíquo externo, né? Só faltou uma coisinha do oblíquo externo para poder finalizar, desculpe. Bom, esse músculo aqui, ele é um músculo que vocês sabem que se chama oblíquo por uma razão. Qual que é a razão? As fibras são totalmente oblíquas, muito bem. Ele tem fibras oblíquas, perfeito. Agora, essas fibras oblíquas, tínhamos visto que eram oblíquas em que sentido? De cima para baixo, de trás para frente, de lateral para mediana. Perfeito. Aqui na frente, ele tinha uma poliurose, lembra? Essa poliurose dava a volta ao redor de quem? Do músculo reto anterior, formando parte da vaina. Formando parte de quê? Vaina, muito bem. Aqui na parte de baixo, esse músculo tinha uma borda inferior. Tinha uma borda o quê? Inferior. Essa borda inferior chamávamos de ligamento inguinal. Ligamento o quê? Inguinal. Sim. Muito bem. Essa parte do ligamento inguinal eu não tinha finalizado muito outra vez, simplesmente eu mostrei como que era um pouquinho, né? Hoje vamos a ver com detalhe como que é esse ligamento inguinal. Então, o ligamento inguinal é um ligamento que corresponde ao bordo inferior da aponeurose de que músculo? Do oblíquo externo. Sim? É uma pergunta que vai cair na prova. É o bordo inferior da aponeurose do músculo oblíquo externo. Sim? Vai cair na prova. Eu vou colocar de novo. Muito bem. Então, escutem aqui. Esse ligamento inguinal, ele se fixa onde? Se fixa aqui, na espina ilíaca quê? Na espina ilíaca antero-superior. Desce e se inserta aqui, na espina de quê? De pubis, lembra, né? Nosso ligamento inguinal é um ligamento que é o bordo inferior da aponeurose do músculo oblíquo externo. Se inserta na espina ilíaca antero-superior e na espina del pubis, ok? Agora, escutem. Esse ligamento inguinal, ele é um ligamento que tem 3 porções. Quantas porções? 3. Essa porção daqui chamamos de porção lateral. Que porção? Lateral. Essa parte chama porção o quê? Lateral. É até aqui. Se chama porção lateral. Essa porção aqui é chamada de porção intermédia. Como chama? Porção o quê? Intermédia, muito bem. E por último, aqui temos a porção medial. A porção o quê? Medial. Então, o ligamento inguinal tem quantas porções? Porção lateral, porção intermédia, porção medial. Perfeito, muito bem. Agora, escutem. Vocês lembram que o ligamento, entre o ligamento inguinal e o bordo anterior do músculo coxal, tinha um espaço aqui? Esse espaço é chamado de arcada femoral. Como se chama? Arcada femoral. Muito importante porque por aí passa um monte de coisas. Como se chama esse espaço? Arcada femoral. Estamos vendo aqui? Repito de volta. Entre o ligamento inguinal e o bordo anterior do osso coxal, esse espaço aqui se chama arcada quê? Arcada femoral. Como se chama arcada quê? Arcada femoral. Sim? Todo esse espaço. Entende, né? É como se fosse arco e flecha. Já viram, né? Tá o arco, a madeira e fica a corda assim, né? Perfeitamente. É como se fosse a madeira, a borda anterior do osso coxal. Sim? E a corda do arco seria o ligamento inguinal, entendeu? Então tem um espaço entre eles. Todos entenderam aqui? Arcada femoral. Arcada femoral. Como se chama?
arcada femoral. Estamos vendo aqui? A borda, sim, essa parte de cima é o ligamento inguinal. Todo mundo entendeu até aqui? Agora, escute. Que porção do ligamento inguinal é essa? Lateral. Aqui, intermédia. E aqui, medial, certo? Então, escutem. Essa parte da porção lateral do nosso ligamento, sim, e o bordo anterior do osso coxal, essa parte é a arcada femoral, certo? Essa parte onde se encontra a porção lateral tem um nome específico. Essa parte se chama laguna muscular. Como se chama? Laguna muscular. Assim, vou escrever aqui. Laguna. Porque acho que em português não tem a palavra laguna, né? É do lago. Sim? Lagoa. É lagoa. Laguna. Se chama laguna quê? Laguna quê? Muscular. Por que se chama laguna muscular? Porque adivinhem, por aqui passa músculos. E aqui vamos passar para outra imagem. Olhem esse daqui. Aqui nessa imagem estamos vendo aqui o ligamento qual? Inguinal. E aqui a borda anterior do osso, certo? Como se chama todo esse espaço? Ah, não. Todo esse espaço. Arcada femoral. Como se chama? Arcada femoral. Agora, essa porção da arcada femoral era a porção que? Lateral, certo? Onde se encontra essa porção lateral, essa parte da arcada femoral tem um nome, como que chamamos? Laguna muscular. Como se chama? Laguna muscular. Agora me entenderam melhor? Sim? Então só essa parte aqui da arcada femoral se chama laguna quê? Muscular. Por que se chama laguna muscular? Porque por aí passam músculos. Que músculo que passa por aí? O músculo iliosoas. ¿El músculo qué? Iliosoas. ¿El músculo qué? Iliosoas. ¿Músculo qué? Iliosoas. Y un nervo femoral. Anotem isso. Na laguna muscular passa o músculo iliosoas e o nervo femoral. Todos entenderam? Sim? Muito bem. É um músculo que temos aqui e esse iliosoas e o nervo que se chama nervo femoral, ok? Todo mundo entendeu até aqui? Seguinte, então, posso passar? Essa porção seria do nosso ligamento intermédia, muito bem. Porção que é? Intermédia, muito bem. Todo esse espaço aqui, como a gente chamamos? Todo esse espaço. Arcada é? Vocês já viram que aqui esse se chama laguna muscular. E aqui? Essa parte da porção intermédia se relaciona com outra parte da nossa arcada. Como se chama essa parte da arcada? Se chama laguna vascular. Muito bem. Se chama laguna quê? Vascular. Sim? A porção intermédia aqui entre o osso e a porção intermédia, essa parte se chama laguna quê? Vascular. Laguna quê? Vascular. Por que se chama laguna vascular? Adivinha? Porque aí passam o quê? Vasos, se chamam vasos femorales. Vasos quê? Vasos femorales. Por aqui passam os vasos quê? Femorales. Todo mundo entendeu, né? Vocês querem que repita tudo de novo? Uma última vez antes de passar? Sim? Perfeito, muito bem. Então, estávamos vendo o nosso querido ligamento inguinal, que vai da espina aqui até a espina do pulso, certo? Aqui temos a borda anterior do músculo, correto? Sim? Entre um e outro, entre a borda anterior do osso coxal e o ligamento inguinal, esse espaço se chama arcada quê? Perfeito, arcada femoral. Então, nosso ligamento inguinal
E aqui, o bordo anterior, o espaço se chama arcada quê? Femoral. Essa porção aqui do nosso ligamento é a porção quê? É a porção lateral. Nessa parte onde se encontra a porção lateral, essa parte da nossa arcada tem um nome. E essa parte chamamos de laguna quê? Aí se encontra o músculo quê? Iliopsoas e o nervo femoral. Muito bem. Seguinte porção, essa aqui é a porção intermédia. Entre a porção intermédia, sim, e o bordo anterior do osso, fica outra parte da arcada. Como se chama essa parte da arcada? Laguna vascular. Entenderam? Onde passam os vasos femorais. Todo mundo entendeu? Isso aqui é muito importante porque estão vendo que se eu vou para cima, por exemplo, se entro por aqui e vamos para cima, onde que vamos? Vamos para o abdômen, sim? E daqui para baixo vamos para a coxa, o músculo, sim? Esse lugar é um lugar muito importante, por quê? Porque é um ponto fraco da parede. E quando temos pontos fracos da parede, o que podem aparecer por aqui? Hérnias. Nesses lugares é onde se originam hérnias chamadas hérnias femorais. Sim? As hérnias femorais. Muito bem. Todo mundo entendeu até aqui? Perfeito, muito bem. Vou mostrar uma coisinha aqui de novo. Sim? Uma última vez, depois nunca mais. Ok? Esse que é? É o ligamento inguinal. Muito bem. Aqui, esse espaço aqui, entre a porção lateral e o bordo anterior, como se chama essa parte aqui do... Perfeito, laguna quê? E essa porção qual era? Intermédia. E o bordo do osso, como se chama essa parte? Laguna vascular. Todo mundo já entendeu? Sim. Sim? Perfeito. Passam coisas diferentes em cada laguna? Sim. Perfeito. Seguinte. Muito bem. Aqui, olha. Vocês viram que nossas lagunas se encontram separadas por um ligamento? Aqui está esse todo em nossa arcada. Nossa quê? Arcada. Aqui tem um ligamento que está separando uma laguna da outra. Estão vendo? Esse ligamento que separa uma laguna da outra se chama arco iliopectíneo, deveria falar. Sim? Arco ilio quê? Arco iliopectíneo. Arco quê? Iliopectíneo. Então, o arco iliopectíneo separa o quê? As lagunas. A laguna muscular da laguna vascular. Entenderam? Sim? Separa a laguna muscular da laguna vascular. Todo mundo entendeu? Sim? Perfeito. Muito bem. Se eu perguntasse para vocês, de onde se origina o arco iliopectíneo, vocês me diriam o quê? De onde se origina? Quem que origina o arco iliopectíneo? O que vocês diriam? Ligamento inguinal? Perfeito. Anotem aí. Não é do ligamento inguinal. De quem que é? Próxima aula. É do ligamento inguinal? Não. É do ligamento inguinal? Falso ou verdadeiro? Vou colocar aqui. É do ligamento inguinal? Não é do ligamento inguinal. Não é do ligamento inguinal. A próxima. Sabe por quê? Ele vai falar, gente, de muito ligamento inguinal, ele vai colocar o quê? Músculos do abdômen. O arco iliopectíneo. Sim, vamos mostrar de novo. Olhem. Vamos ver outra imagem. Olhem aqui. Aqui. Que laguna seria essa? Aqui. Vascular. Estão vendo que tem aqui um negocinho? Sim. Esse aqui é um ligamento chamado arco quê? Iliopectíneo. Arco quê? Iliopectíneo. De onde parece que está saindo? Do osso. Do ligamento inguinal. É do ligamento inguinal? De quem que é? Do osso. Próximo aula. Todos entenderam? Eu não sou Deus.
Muito bem. De quem que é? Ligamento. Proximal. Não, só eu sei. Proximal. Elizabeth? Sim? Proximal. Porque eu acho que não gosto. Estão vendo que coloquei até cores diferentes? Pero não é de ligamento inguinal. E de quem que é? Não dá informação. Tá vendo? Devem vir para a próxima aula. Seguinte. Não. Muito bem. Seguinte. Olhem aí. Nosso querido músculo, já vimos a outra aula as inserções, já vimos tudo isso, ok? Aqui estamos vendo a região posterior, certo? Sim? Que músculo é esse gigante aqui? Esse é o dorsal ancho. Como chama? Dorsal ancho. Perfeito. Estão vendo que o dorsal ancho não consegue cobrir todo o músculo oblíquo externo? E entre o oblíquo externo e o dorsal ancho fica um pequeno espaço de forma triangular. Esse aí se chama triângulo lombar inferior, o triângulo de Jean-Louis Petit. Jean-Louis Petit. Ninguém fala francês aí? Ninguém fala francês aí? Não? Como você fala isso? Vamos deixar aí. Então, esse triângulo daqui se chama triângulo lombar inferior. Vamos chamar triângulo lombar inferior. Muito bem. O triângulo lombar inferior tem limites? Sim. Temos que saber? Sim. Vai cair na prova? Sim. Simples. Qual que é o limite do triângulo lombar inferior? Olhem aqui. Aproximar um pouquinho mais. É fácil, não é difícil. Esse músculo aqui que estão vendo, o que é? Olha a fibra. Oblíquo externo. Oblíquo o quê? Externo. Perfeito. Oblíquo externo. Esse é o músculo que eu falei para vocês, gigantesco aí, que é o dorsal ancho. Muito bem. O que é esse? É a cresta aqui? Ilíaca. Então, nosso limite anterior do triângulo é o músculo oblíquo externo. Nosso limite posterior é o músculo dorsal ancho. E nosso limite inferior é a cresta ilíaca. Sim? Esse triângulo aí que vocês estão vendo se chama triângulo lombar inferior. Por que eu tenho que saber esse triângulo? Nada. Escutem, se todo músculo cobrisse, seria perfeito. Porque essa parte da parede seria forte. Mas aí temos um espaço que gera um espaço entre um músculo e outro. Então é uma parte fraca da parede. Quando temos partes fracas da parede, o que podem aparecer aí? No abdômen tudo é hérnia. Sim? Tudo é hérnia. Nesse lugar pode aparecer uma hérnia. Sim? No triângulo lombar inferior. Sim? Hérnias da parte posterior. Se chama hérnias lombares inferiores. Interessante, né? Sim? Esse é a hérnia inguinal. Hérnias, olhem para mim. Aqui. Hérnias podemos ter chifoides, umbilicais, espinhel, inguinal, femoral, lombares inferiores, lombares superiores. Professor, mas eu pensei que hérnia só era. Não. Tem um monte. Sim? E adivinhem, todos esses pontos que eu falei são pontos que? Fracos da parede. Então em todos pode aparecer algum tipo de hérnia. Esse aqui é o mais comum das pessoas mais velhas, os lumbares. Sim? Do sacro escrotal?
se chama hernia inguinal. Hernia inguinal. Ele tem vários graus. Sim? O grau mais maior, o grau mais avançado é quando avança pelos sacos profundos. Todo mundo entendeu? Sim? Perfeito. Músculo oblíquo interno. Podemos começar? Sim. Muito bem. Vamos a começar então com o músculo oblíquo interno. O músculo oblíquo interno é um músculo que tem inserção de origem e inserção terminal. A inserção de origem estão todos aqui para baixo. E a inserção terminal está para cima, ok? Inserção de origem. Vamos saber primeiramente aí. Primeiro, onde que se inserta esse músculo na parte de baixo, da origem? Primeiro se inserta aqui nas apófises espinosas das duas últimas vértebras lombares. Nas quatro? Nas duas últimas. Ou seja, quais são? L4 e L5. Se inserta nas apófises espinosas de L4 e L5. L4 e L5. Sim? Todo mundo entendeu? Depois, aqui se inserta na cresta guerra. Na cresta ilíaca, muito bem. Se inserta onde? Na cresta guerra? Ilíaca. Especificamente se inserta na parte média da cresta ilíaca. Sim? No meio, do interstício. Sim? No meio. Depois se inserta aqui, na espina ilíaca anterior. Antero superior e pega parte do que seria o ligamento inguinal. Esta é a inserção de origem do músculo. Se inserta na apófise espinosa de 4 L5, na cresta, na espina ilíaca e no ligamento inguinal. Toda essa parte. Sim? Estamos vendo aqui? Tá bom. Então, se inserta primeiramente aqui. Em que vértebras lombares? L4, L5. Que apófise? Apófise espinosa. Muito bem. Depois se inserta aqui, na cresta qual? Na cresta ilíaca. Depois se inserta aqui. O que temos aqui? Espina ilíaca anterior superior. E por último, pega a parte do ligamento inguinal. Fim. Essa é a inserção de origem. Ok? No músculo oblíquo interno. Tudo bem até aqui? Agora vamos ver a inserção terminal desse músculo. Onde é que se inserta? Para essa inserção terminal, o que acontece? O músculo da parte de origem aqui, ele vai se direcionar de forma oblíqua para cima e para frente, tá vendo? De que forma vai? De forma oblíqua. Qual que é a direção dessa fibra? É oblíqua, perfeito, de baixo para cima, de trás para frente, de lateral para medial. É parecido ao oblíquo externo. A única diferença está no sentido de direção de baixo para cima. Como que é o oblíquo externo? De cima para baixo. Entenderam? Aí está a principal diferença. Muito bem. Então repito de volta. As fibras se dirigem de baixo para cima, de trás para frente, de lateral para medial. Muito bem. E aí começam as inserções terminais. A inserção terminal se divide em 3 tipos de fibras: as fibras posteriores, as fibras médias e as fibras inferiores. Sim, repito de volta. Quantos tipos de fibras? 3. As fibras posteriores, as fibras médias e as fibras inferiores. Estamos vendo? Onde que se insertam as fibras posteriores? Olhem a imagem. Para onde que está indo? Para as costelas. Em que costelas se insertam as fibras mais posteriores? Nas últimas 3. Em que costela se inserta? Nas últimas quê? Nas últimas 3. Se inserta nas últimas quê? 3. Estamos bem? Sim. Depois,
Essas são as fibras qual? Posteriores. As fibras médias formam essa coisa branca aqui. O que é essa coisa branca? Antes da linha alva, a aponeurose. Aí começa a aponeurose. Muito bem. Só anotem assim. Depois vou explicar detalhadamente. As fibras médias formam a aponeurose. E as fibras inferiores se insertam no pubis. E as fibras inferiores se insertam onde? No pubis. Então, repita de volta. O músculo tem a inserção de origem, que a gente já viu. Agora vamos para a inserção terminal. Ele vai para cima e vai se abrindo, entenderam? Então, os fascículos, as fibras mais posteriores se insertam nas que costelas? As três últimas. Sim? Até pode pegar o cartílago deles, mas se inserta principalmente nas últimas três costelas. As fibras médias formam o quê? Vão para frente, né? E formam o que aqui na frente? A aponeurose. E as fibras inferiores se fixam no pubis. Estamos vendo aqui? Eles funcionam nesse processo de, mas é o processo de contração para poder realizar a expulsão. Sim? Você fala do. Normalmente a diátese acontece com o tempo. Sim? Ele normalmente não se instala de forma brusca. Se instala de forma brusca, ele pode produzir uma ruptura da linha alva. O que acontece normalmente é que com o aumento do útero, ele vai dilatando um pouquinho a linha alva e aparece a diástase. Sim? Ele piora no parto. Por que piora no parto? Porque a mulher faz força, né? A musculatura se contrai, os músculos antes puxam ainda mais e piora ainda no parto. Sim? Mas não se instala no momento, ele já estava instalado antes, né? Mas gera muito problema. Quem tem diástase, a primeira coisa que você tem que pensar é que essa pessoa vai ter problema para poder fazer força, porque perde a força do reto anterior, já não tem a mesma angulação e dá problemas. Se ganha de novo, se aproxima de novo e sem problemas, né? Fica normal. Sim? Normalmente não tem muito inconveniente, né, com as diástases. Sim? Só se é muito crônico. Por exemplo, tem pessoas que têm diástase e fazem cirurgia bem depois, né? Esse, por exemplo, a linha alva está muito fraca. Sim? Se tenta fazer cirurgia, assim, reconstrui tudo, né? Mas não fica mais 100% com a força que deveria ter. Sim? Por isso não é bom deixar muito tempo. Toda a estrutura fibrosa, com a mulher dilatada, inflama, tudo isso, perde a mesma força que tinha. Não perde essa força que tinha. Muito bem. Todo mundo entendeu até aqui? Perfeito. Essa das fibras posteriores é assim, não tem nada mais de detalhe. Mas as fibras médias, se preparem. Posso começar? Muito bem. Olhem essa imagem aqui. Aqui nessa imagem estamos vendo o quê? Estamos vendo as fibras, as aponeuroses dos três músculos antes. Esse que está lá em cima, qual que é? O líquido externo, esse? O líquido interno e esse? Transversal. Os três vão ter a aponeurose. O que acontece com a aponeurose do oblíquo externo? Primeiro, lembrem do oblíquo externo primeiro. Perfeito, a aponeurose vai em direção ao músculo reto, tudo bem? E passa onde? Na frente, dá a volta aqui e termina para formar a linha alva. Todo mundo lembra disso? Isso aqui, o músculo faz desde a parte superior até a parte inferior. Em toda a vaina. Entenderam? De cima até lá embaixo no pubis. Todos entenderam? Agora, vamos para nosso músculo de agora que nos interessa. Esse é o músculo oblíquo qual? Interno. O oblíquo interno, aqui está a aponeurose, ok? O que acontece com a aponeurose? A
aponeurose se divide em duas folhas. O que acontece? Se divide em duas folhas e abraça a nosso músculo reto. Tá vendo? Se divide em duas folhas e abraça o músculo reto. A folha anterior passa na frente, a folha posterior passa por trás. E tudo isso termina aqui no meio, formando o quê? A linha alva. Difícil? Não, né? O que acontece então com a aponeurose do oblíquo interno? Se divide. Um passa na frente, outro passa atrás. E se encontram no meio, formando a linha alva. Todos entenderam isso aí? Isso acontece em toda a vaina. Só acontece nos 2/3 superiores. Só acontece onde? Nos 2/3, para que me entendam. É mais ou menos onde se encontra o umbigo, um pouquinho para baixo do umbigo, para cima. Entenderam? Isso daqui acontece daqui até aqui. Por baixo do umbigo é diferente. Todo mundo entendeu? E isso aqui, vou mostrar aqui para que me entendam melhorzinho. Isso aqui que eu mostrei acontece daqui até aqui. Dos 2/3 que? Superiores. Sim? O que acontece nesse pedacinho aqui de 1/3 inferior? Estão preparados para ver? Muito bem. O que acontece nesse 1/3 inferior? Acontece isso aqui. Esse aqui é o músculo oblíquo interno. Esse é a aponeurose dele, né? O que deveria fazer a aponeurose? Se dividir. Como ele se dividiu? Não. Ele simplesmente se colocou na frente do músculo reto e terminou no meio. Em 1/3 inferior, o que acontece é que a aponeurose não se divide e passa completamente na frente. Todo mundo entendeu? Então, repito de volta. Qual é a situação da aponeurose nos 2/3 superiores? Se divide em duas folhas. Sim? E 1/3 inferior, se divide? Passa totalmente na frente. Passa totalmente na quê? Na frente. Todo mundo entendeu isso aí? Chama. Seguinte, então, até agora vimos inserção terminal. Se inserta aqui na costela. Quantas últimas costelas? 3 últimas. Essas são as fibras posteriores. As fibras médias formam o quê? Aponeurose. É diferente no 2/3 e no 1/3, ok? E faltam as fibras que? Inferiores. Onde se insertam as fibras inferiores? No pubis. O que acontece aqui no pubis? Olhem aqui. Aqui no pubis acontece o seguinte, olha. Esse aqui é a aponeurose do oblíquo externo. Esse é a aponeurose do músculo oblíquo interno. O que acontece aqui? Nosso músculo oblíquo interno faz um pulinho. Faz o quê? Um pulinho. Sim? Eles pulam. Sim? Em cima de quê? De algum conduto que vamos saber na próxima aula, que está aqui. Está vendo? Esse conduto se chama conduto espermático. Como se chama? Conduto espermático. Sim? É um conduto que vai direto para os testículos. Sim? Então, aqui em direção a nosso pubis, que ele faz um músculo, um pulinho, e termina em um tendão que se inserta no pubis. Se inserta onde? No pubis. Fim. Entenderam? Esse é o músculo oblíquo interno. Não esqueçam do pulinho. Por cima do conduto. Sim? Ele dá um pulinho por cima do conduto. Como que vocês escrevem isso? Muito bem. Seguinte. Agora sim. Dá um pulo por cima do conduto inguinal. Podem colocar assim mais específico. Dá um pulo por cima do conduto inguinal.
longitudinal. Sim? E se inserta no pubis. Onde se inserta? No pubis. Ele tem um tendãozinho aqui, sim ou não? Olha a imagem. Aqui faz um pulinho, certo? E aqui tem o quê? Um tendãozinho. Tá vendo? Tudo certo? Sim. Não. Esse aqui é importante, meus. Posso falar? Esse aqui vai ser importante. Posso falar? Esse aqui vai ser importante. Posso explicar? Escutem. As fibras musculares que estão perto da espina ilíaca antero superior, eles se desprendem daqui e vão em direção a esse conduto que eu falei, tá vendo? Esse conduto que vocês estão vendo aqui é chamado de cordão espermático. Como se chama? Cordão espermático. O que é o cordão espermático? O cordão espermático é uma série de estruturas que formam um paquete, sim, de estruturas, um monte de cabos todos juntos, sim, segurados por uma fáscia, e dentro dele tem o quê? Dentro dele tem artérias, veias, sim? Tem, por exemplo, um conduto deferente por onde passam os espermatozoides. Tem um monte de artérias, veias, nervos, tudo para o testículo. Para quem? Para o testículo. Isso se chama cordão o quê? Cordão espermático. Como chama? Cordão espermático. Então, as fibras do músculo oblíquo interno, que estão perto da espina ilíaca antero superior, se desprendem e vão direto ao cordão espermático. Está vendo? Esse músculo que vocês estão vendo aí é chamado de músculo cremaster. Que músculo? Cremaster. Como se chama essas fibras musculares que vão para o cordão espermático? Músculo o quê? Cremaster. Com uma R no final. Músculo o quê? Cremaster. Sim? Para que é esse músculo cremaster? Estudem. Os testículos se encontram praticamente fora da cavidade abdominal por um motivo. Sabem qual? Termorregulação. Muito bem. Por que os ovários das mulheres estão dentro e os testículos do homem estão fora? Sabem? Mas o que é sensibilidade? O que tem a ver? A mudança de temperatura do nosso corpo pode matar os espermatozoides ou fazer de forma mais quadrativa. A alta temperatura. Sim? O que acontece? Os ovários têm ovocitos, certo? Esses ovocitos se multiplicam ao longo da vida? Não. Não. Todas as mulheres nascem com uma quantidade específica de ovocitos e com essas quantidades são os que vão ovulando toda a vida reprodutiva, entenderam? Sim? Tem uma quantidade de óvulos, não se produz mais, até menopausa, entenderam? No caso dos homens é diferente. Os homens têm um monte de células que são reprodutivas, que vão se dividindo e originando espermatozoides todos os dias, entendem? Isso significa que é um tecido com alta divisão celular. Quando temos uma divisão celular muito alta, as temperaturas podem afetar o quê? Podem afetar o código genético. Sim? Esse código genético, por conta da divisão, pode originar esses erros, podem originar o quê? Espermatozoides com erros genéticos que podem produzir doenças genéticas, ou ainda pior, um tumor, uma célula cancerígena. Entendem? Então, os testículos, por conta dessa alta divisão celular, devem estar a 1 grau menos que o corpo. Todos entenderam? Devem estar a 1 grau menos que o corpo. Sim? Por isso se encontra na parte externa. Todos entenderam? Esse é o motivo. Tem que estar por 1 grau menos o corpo. Sim? Agora, ele está lá fora. Tudo certo? Sim? Quem não tem? Vamos ver. Alguém tem?
gasolina é a aplicação do botox aí. Uhum. E a gente faz a aplicação do botox no cremática para fazer o aumento peniano. Além do preenchimento. Se o cremática tem que estar contraído para que ele tenha o espermatozoide na temperatura Problemas. e a gente está relaxando ele, perdendo a função. Sim. Mas a Vanessa é melhor. É melhor ter um pênis. Mas sim, existe esse problema. Também deveria afetar, né? Principalmente o botox, realmente o que acontece muito que estamos vendo muito ultimamente, e tem estudos que falam disso, né? Justamente da afetação da espermatogênese, no caso do homem, por aplicação de botox. Sim? Busca artigos dele, tem muitos eu vi ultimamente. E gera uma caída. Gera. Já o pessoal pode ter dificuldade para e tudo, né? Mas não vai gerar um caso de tumores e tudo isso. O que pode causar é um problema de esterilidade. Não estéril, mas vai ter dificuldade. Isso mesmo. Muito bem, silêncio. Que saindo um pouco da estética, tem mais a ver com a visibilidade, o Brasil tem uma nova moda agora dos homens tomarem só o testículo para aumentar os níveis de testosterona. Tomar o quê? Só o testosterona para aumentar o nível de testosterona. Isso é claramente uma coisa meio soroterapia paz. Uma coisa que eu também posso fazer com alguns homens muito jovens, eles têm uma queda de testosterona muito grande. Só que ao invés de eles buscarem resoluções médicas, psicológicas e tudo mais, eles escutam um cara lá na internet falando assim: vai tomar sol no seu saco e você vai ficar melhor. Será que fica uma marquinha? Então, por favor, me deixa explicar o negócio esse, pelo amor de Deus. Que parte? Tem muitos temas aqui. Que parte assim? Perfeito, muito bem. Continuamos então. Então, o músculo oblíquo interno, onde está indo? Muito bem. Precisamos de você. Então, as fibras musculares que se encontram na espinha diacarântero superior, eles se desprendem e vão em direção a quê? Ao cordão espermático, ok? Esse cordão espermático, vocês sabem que ele se divide para os testículos, certo? Então, as fibras musculares também descem em direção aos testículos e se encontram na parede do que seria o saco escrotal. Sim? O escroto, sim? Que é a bolsa que recobre os testículos, ok? Então, eu disse para vocês que o testículo deve se encontrar mais ou menos a uma temperatura de 1 grau a menos que a temperatura corporal, certo? Perfeito. A gente pode controlar isso, mas não podemos controlar o ambiente. Sim? Então, por exemplo, tem momentos que faz muito frio, momentos que faz muito calor, sim? Então, o que acontece? Esse musculinho aqui, por exemplo, quando faz muito frio, na parte externa está fazendo mais frio, então ele faz o quê? Ele pega os testículos e gruda ao corpo, entendeu? E quando faz muito calor, tem muita temperatura alta, certo? Então, ele relaxa um pouquinho para separar um pouquinho do corpo, entenderam? Essa é a função do cremaster, tentar regular a temperatura. Muito bem, por isso fica assim, tá vendo?
Desse lado, sim, lá por junho mais ou menos, dezembro mais ou menos, tá vendo? Janeiro para trás, é uma capa muscular. É uma capa muscular. Seria uma capa muscular que tem reflexo, tem tudo. Na próxima, né? Nos próximos semestres, vocês vão estudar semiologia médica. Sim? Tem forma de estimular o reflexo crematérico, sim? Fazendo toques superficiais nessa região com a ponta de um lápis, ele estimula o reflexo crematérico. Tem reflexo também, é um músculo qualquer, entendeu? Sim? Não, muito utilizado, né? Eu nunca descobri fácil, isso. né? Mas é óbvio, você acha que não? Todo mundo. Vamos descobrir hoje. Totalmente revolucionário. Muito bem, aqui. Aí, calor, no frio, tá vendo? Entendendo, né? Não. O testículo, a parte externa do testículo, ele se encontra totalmente revestido por um monte de nervos. Sim? A capa externa, ele é muito sensível. Sim? Tem um monte de nervos terminais nervosos que vão para o testículo. Ele dói muito. Sim? O ovário dói como a vida. O problema é que um está fora e outro está dentro. É difícil estudar um traumatismo ovário, porque está lá dentro, né? Mas o testículo está fora. Então as duas gônadas doem, sim? Só que, obviamente, o do homem, porque fica na parte externa, é mais comum em estudar, né? Quem tiver, por exemplo, cistos ováricos, sabem que o ovário dói, sim? Justamente porque é parte da cápsula que vai se rompendo, vai se esticando realmente no cisto ovárico e dói muito. Por que essa dor sobe para o abdômen? Ele sobe por um tipo de inervação, sim? A gente tem aqui um plexo chamado plexo solar, sim? Ou plexo celíaco, sim? É um grupo de nervos que encontramos aqui na região abdominal. Dele partem as fibras nervosas que vão para a parte inferior da pelvis, sim? E daí vão, por exemplo, para o testículo ou, por exemplo, para o pênis, sim? Por meio da ereção, tudo isso tem a ver com essa parte nervosa, tá bom? Então, o que acontece? Quando tem uma dor, ele normalmente, o estímulo vai seguindo o trajeto do nervo. Então, por isso que dói nessa parte. Sim? Todas as dores pélvicas abdominais podem doer nessa região do epigástrico.